Glória a Deus, aleluia. Primeiramente, já quero estar agradecendo ao Senhor Jesus, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo aos pastores, evangelista Leandro, Deus te abençoe por mais essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Não desmerecendo a oração das irmãs, curva um pouquinho só a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, mais uma vez, Senhor, eu estou aqui diante da Tua presença nessa tribuna. Papai querido, quando eu saí da minha casa, Tu disseste: filha, não temas, porque sou eu que falo através de Ti. Papai querido, que nesta noite o Senhor possa falar com a Tua igreja, como o Senhor falaste, papai, comigo, quando o Senhor me deu esta palavra. Espírito Santo, seja bem-vindo nesta noite. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmão, se encontra lá no Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Evangelho do Senhor Jesus, a qual escreveu João, que nos diz assim: a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? E tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu, disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Podeis vos assentar em nome de Jesus. Esse texto, igreja, ele vai nos relatar que quando Jesus ele entendeu que os fariseus estavam pensando que ele batizava mais do que o João e até mesmo mais do que os seus discípulos, o texto diz que ele deixa a cidade de Judeia e ele vai para a cidade de Samaria. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é que apenas esse deixou, ele falou muito comigo. Porque Jesus, ele precisou sair de um lugar para o outro. E na nossa vida não vai ser diferente. Muitas das vezes nós vamos ter que sair de algum lugar, seja ela por obediência, ou seja ela por necessidade. Muitas das vezes, pastoras, nós vamos ter que ir para lugares até mesmo difícil de estar. Só que o interessante desse texto
é que Jesus em nenhum momento, quando ele saiu da Judeia, ele deixou tudo. Pelo contrário, pelo que eu pude entender do texto, ele sai daquela cidade, mas ele sai da mesma maneira que ele entrou. E o Senhor, ele começou a ministrar no meu coração, e ele dizia assim para mim: filha, quando você entrar em algum lugar, independente se é difícil ou não, quando tu sair daquele lugar, pega tudo que é teu e saia como Jesus saiu. E como Jesus saiu? Ele saiu Jesus. O Senhor falava ao meu coração que muitos têm ido em alguns lugares, mas quando vai em certos lugares, não volta da mesma maneira que saiu. A palavra do Senhor, ela vai continuar nos dizendo que Jesus era necessário passar por aquele lugar. Era necessário ele ir para Samaria. O interessante é que o texto diz que aqueles samaritanos não se davam com os judeus. Então eu vejo que para Jesus fazer aquele caminho que ele queria fazer, era um trajeto difícil. Era uma rota difícil. Era uma rota de perigo. Mas Jesus, ele fez o caminho reto. Jesus, ele não mudou o trajeto. Jesus, ele não cortou caminho. Ele não criou atalhos. Ele foi pelo caminho reto. E o Senhor, ele ministra o meu coração aqui nesta noite. Até quando você vai ficar dando voltas? Se o Senhor mandou ir, vá. Não procura atalhos. Vai pelo caminho reto. O caminho que o Senhor Jesus mandou. Para de dar volta quando o Senhor Jesus manda te entregar algo para alguém e você fica querendo procurar um jeitinho de sair do caminho, de procurar um trajeto, um atalho. E Ele está dizendo: vai pelo caminho reto. O texto diz que Jesus, ele vai até a Samaria. E o interessante é que o texto já nos dá a entender que ele estava cansado, porque ele era humano. E todos nós que somos humanos, sentimos sede, sentimos fome e sentimos cansaço. E o Senhor, ele falava assim para mim: filha, presta atenção nesta palavra cansaço, porque o meu povo anda muito cansado. E o cansaço, Diácono Robson, ele traz risco para a nossa vida física, nossa vida espiritual, porque quando nós estamos muito cansados com os afazeres, com as coisas do dia a dia, nós não conseguimos ter força fisicamente. O texto diz que ele estava, e Jesus, ele vai até aquele poço. Mas o interessante é que eu não vejo que foi Jesus que encontrou com aquela mulher, porque Jesus, ele já estava no poço. Quem se encontrou com ele foi a samaritana, porque ele já estava lá. Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabia que aquele povo daquela cidade vivia uma saciedade momentânea. Ele sabia também que aquela mulher, ela precisava de algo, porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Jesus já sabia que ela estava ali e ela precisava de algo, mas ele ficou esperando. O texto diz que essa mulher, ela ia tirar água ao meio-dia, a hora sexta, uma hora que o sol estava escaldante. E eu comecei a entender desse texto. Essa mulher, ela tinha, pelo que eu pude entender do texto, ou ela não queria estar no meio daquelas mulheres, ou ela tinha vergonha da vida que ela vivia, da maneira que ela se encontrava. Então ela preferia sair ao meio-dia, aonde não tinha ninguém, nenhuma mulher, quem sabe até mesmo para não dizer para ela: olha a vida que você tem levado, não deu certo esse teu marido.
E naquele dia, naquele momento, naquele horário, ela se encontra com Jesus. E o interessante é que não foi ela que pediu, foi Jesus que disse: dai-me de beber. E o Senhor fala: se tu soubesses quem é aquele que te pede água viva, você me pediria. Sabe qual é o problema, igreja? O povo mais não quer pedir. O povo não quer mais pedir. Quer que Jesus peça para você fazer algo. Ele disse: dai-me de beber. Uma coisa tão simples, estava com sede. Mas aquela mulher disse: como que tu vai tirar as águas? O poço é fundo. Tu não tem com quem estirar. Sabe que Deus falava comigo? Essa mulher, ela não entendeu que ela tinha o cântaro para tirar água e ela não tinha nada. Jesus não tinha com que tirar a água do poço, mas ele era tudo. Ele tinha tudo. E ela nem sequer reconheceu. O texto mais para frente diz que essa mulher, ela conhecia que o Messias era o Cristo. E o Senhor falava comigo: filha, não basta conhecer, não basta só ouvir. Ela já sabia que ele era Cristo, que Jesus vinha. Ela só sabia, só de ouvir. Mas ela não conhecia aquele a qual pediu água para ela. Será que nós temos conhecido mesmo quem é o Messias? Quem é Jesus? O texto diz que Jesus estava falando com aquela mulher. Ele precisou de um diálogo, porque foi Jesus que estava esperando ela. Jesus começa um diálogo tão lindo com ela, oferece água. Em primeiro instante, pastor, ela nem aceita. Ela diz, quando ele insiste muito em dizer que ele é a fonte, e que se ele desse água para ela beber, ela seria feito fonte de águas vivas. Em nenhum momento Jesus falou que ela seria fonte só de água. Ele disse: você vai ser fonte, aquele que beber da água que eu der, fonte de águas, não água parada, água viva, água que purifica, água transformadora. Não adianta só beber da água. Além de beber, tem que ser fonte. E além de ser fonte, ainda tem que jorrar. O Senhor, essa mulher não entendeu que Jesus estava falando para ela: ei, filha, chega de ser poço. Eu quero te fazer fonte. Fonte que jorra água, viu? Mas viva. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que água viva não poderia só ser água? Ele disse: porque a minha água, ela traz vida para quando você jorrar. Ele é a vida, o caminho, a verdade. Não há outro. O texto diz que ela se interessa. E ela disse: dá-me a água para mim beber, para que eu não tenha que tirar mais. Ela não estava querendo beber da água porque ela queria ser saciada. Porque na verdade, aquela mulher vivia uma saciedade momentânea. Tanto quando ia buscar a água, como também com os seus maridos que ela tinha. Era só momentâneo. E quando o Senhor se encontrou com ela, o Senhor queria mudar a história daquela mulher. Quando nós viemos para Jesus, nós viemos poço. Nós éramos poço, água parada, não jorrava ninguém.
Porque poço só serve para armazenar. Diferente de fonte, que jorra, ó, e jorra com frequência, ela não para, ela jorra. O texto vai continuar nos dizendo, igreja, que quando ela entende que aquela água, ela não precisaria mais tirar, ela não queria mais ter o sacrifício. E o Senhor falava comigo: filha, essa mulher, ela tinha 5 maridos, e o 6º que ela tinha não era dela. E quando ela viu a oportunidade de não precisar mais tirar a água do poço, ela disse: dai-me de beber essa água, para que eu não tenha que fazer sacrifício mais para vir buscar. O Senhor falava comigo: filha, essa mulher, ela estava procurando um jeito de se isolar. E aquele que se isola é muito triste. Aquela mulher, ela queria simplesmente a água, não para matar a sede, mas para ela não precisar tirar do poço, naquele sol escaldante. Jesus disse para ela: vai, chama o teu marido. E o Senhor, Ele falava grandemente comigo nesse versículo: vai, chama o teu marido. Jesus estava querendo tratar com aquela mulher a área que causava sofrimento nela. E a área que causava sofrimento nesta mulher eram os casamentos. Ela precisava ser curada naquela área, porque senão ela ia viver casando com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, porque ela ainda não tinha sido curada. E não tem como eu curar alguém se eu não for curada. Aquela mulher, Jesus começa a conversar com ela e confronta: vai lá, chama o teu marido. Mas o interessante é que em vez dela falar assim: eu vou, Senhor, chamar, ela disse para Jesus: eu não tenho marido. Disse bem, tivesse 5, 6 que tu tens, não é seu, porque só se torna meu marido quando eu casar. Ela não tinha casado com esse ainda. Mas o interessante é que ela foge do confronto, ela foge do assunto, e ela disse: vejo que tu és profeta. Ela começa a falar de religião, porque ela não queria ser tratada naquela área. E o Senhor falava comigo: filha, quantas pessoas tem na ADAV que precisa de tratamento em certas áreas? Quantos casamentos, filha, tem na ADAV que está precisando de tratar de Deus? Só que para Deus tratar, você precisa querer. O Senhor Jesus sabia que ela precisava de um tratar de Deus. E o texto diz que ela começa a falar de religiosidade. Aonde que se deve adorar? No monte. E o Senhor não está preocupado aonde eu e você adora. Ele está preocupado se eu e você adoram em espírito e em verdade. O que Jesus estava falando para ela: ó, eu não estou preocupado com o lugar de orar, de você adorar. Pode ser na sua casa, na rua, na frente da tua casa, no banco, no ônibus. O importante é que você me adore em espírito e em verdade. Não importa o lugar. O importa é que seja de verdade a sua adoração. Sabe que o Senhor falava comigo que o povo está perdendo o foco da fonte. Está tão preocupado com coisinhas tão pequenas. E estão perdendo o foco da fonte. Estamos diante de um projeto grande. E como que nós vamos adentrar dentro desses lares se nós ainda não fomos curados?
Porque para você entrar dentro de um lar e falar do casamento, teu casamento vai ter que estar curado. Há pessoas aqui que precisam de cura. Em certas áreas. Precisa de cura, igreja. Porque sem cura vai ser difícil curar alguém. Não perca o foco da fonte. Porque a fonte, ela jorra água todos os dias. Jesus estava falando para aquela mulher: filha, a água que eu te der é suficiente. A água que eu te der é suficiente. Interessante que o texto diz que Jesus, ele manda os seus discípulos ir para aquela cidade, buscar pão, buscar comida. E o Senhor, ele começou a ministrar no meu coração, e eu disse: Senhor, o Senhor, ele falava comigo: filha, os discípulos, eles foram para aquela cidade, mas o texto não fala que ele tocou em alguém. Os discípulos, eles foram para a cidade, mas não trouxeram nenhuma alma. E o Senhor, ele falava ao meu coração: filha, não adianta ir na cidade em busca só de pão e não tocar em ninguém. O Senhor Jesus, ele vai nos usar quando nós tirarmos o pé para fora da nossa casa. Ele vai nos usar. Mas o interessante é que uma mulher que estava precisando de tratamento na área sentimental, o texto diz que ela, depois que entendeu que era o Senhor Jesus que falava com ela, que era o próprio Messias, e que ele tinha falado a vida dela ali, sem que nem mesmo ela abrisse a sua boca. O Senhor falava ao meu coração: tá vendo aí, filha? Essa mulher, ela deixou o cântaro. Ela foi alcançada pela graça. E por ela ser alcançada pela graça, ela foi para aquela cidade. E o texto diz que ela trouxe homens, muitos homens daquela cidade. E o interessante é que o testemunho dela, aquilo que Jesus tinha feito e falado, porque ela quis beber depois da água, ela bebe da água, ela se torna fonte. Diferente dos discípulos que saiu para a cidade, não tocou em ninguém, não trouxe uma alma, não comoveu ninguém. Ela vai para aquela cidade, ela consegue ganhar aqueles homens, e eles vêm até Jesus. Eu quero te dizer que o seu testemunho, ele conta muito. Estamos diante da casa de paz. O seu testemunho, ele conta muito. Ah, mas eu vou na casa de paz auxiliar alguém, mas eu nem sei falar. E o Senhor está dizendo para você: o seu testemunho é suficiente. Porque de nada adianta ser fonte, de nada adianta beber da água, mas não ser testemunho, não ter testemunho de vida. Porque nós vamos ser reconhecidos pelos frutos. É pelos frutos, igreja. E eu creio que essa casa de paz, ela vai dar fruto. Então nesta noite é noite de nós sermos curados. O Senhor Jesus, ele quer curar vidas aqui. Vidas que estavam no relacionamento e não deu certo.
E o interessante é que não deu certo com um, aí quer arrumar outro, também não vai dar certo. Porque primeiro a gente tem que tratar a área da nossa vida. Quando você tratar, aí sim, você vai arranjar um namorado, até mesmo casar. O Senhor Jesus, Ele quer tratar vidas aqui, irmão Fábio. Ele quer curar. Algo que a gente carrega, sabe, irmão Fábio? Dentro da gente, que não falou para ninguém, mas papai sabe. Ele quer te curar nesta noite. Talvez tu olhas e fala: Senhor, mas eu nem sei o que acontece comigo, que eu não consigo, eu caminho e paro, nem eu mesmo entendo. E o Senhor, Ele manda eu dizer para você: é porque tem algo aqui dentro, ó, que precisa ser curado. Quando curar, quando você deixar Jesus curar, Ele vai te firmar de uma tal maneira que até você vai se surpreender, porque hoje é noite de cura. Ele quer te fazer uma fonte, não uma fonte de água parada, mas uma fonte que jorra. Ele quer. E você quer? Qual é a fonte que nós somos? Qual é a água que nós somos? Que água nós somos? Fique em pé, igreja. Vamos ficar de pé.